Bom dia, famílias, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Essa postagem que eu quero fazer agora é uma postagem onde vem ao encontro daquilo que eu acabei de dizer na postagem anterior. O que acontece? Para cada ação, uma reação, né? Se você toma uma ação positiva, no futuro você terá reflexos positivos. Se você toma uma ação negativa, no futuro, obviamente, reflexos negativos. O que eu quero dizer por isso? Tudo que está acontecendo no país está servindo de alerta para tudo e para todos. Tudo que está acontecendo no país. Mesmo a corrupção deslavada, descarada, a falta de justiça que está clara, justiça nesse país não existe. São todos comprometidos com o dinheiro, com as vantagens. O povo brasileiro é o último a saber, o primeiro a apanhar, né? O povo brasileiro é o último a saber, o primeiro a pagar a conta, sabe? Então, eu quero acreditar que tudo que está acontecendo agora tem que servir de ensinamento, tem que servir de ensinamento, tem que servir de luz para o futuro, o presente e o futuro. Gente, não pode ser que nós vamos tapar o sol com a peneira, vamos fazer vistas grossas para tudo que está acontecendo. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Vejam só, quando eu frequentava a escola, quando era menino, né, eu me lembro que os professores pregavam algumas coisas para a gente em sala de aula, tanto no primário, e olha que no meu tempo a coisa era mais rigorosa, e era excelente, excelente. Perdemos muito na questão de ensino no país, muito, principalmente depois de 88. E tanto no ensino primário como no ensino médio, na época, né, o ginásio que a gente chamava, eles passavam informações para a gente, e nós acreditávamos naquelas informações. Por quê? Nós estamos como hoje, meus filhos, como outros jovens estão em formação, eles recebem, né, informações que vão fazer parte dessa formação cultural, dessa formação intelectual, né, didática, enfim, né? E acaba complementando a educação que vocês dão para os seus filhos dentro de casa, né? Então, veja só, eu, graças a Deus, acabei não sendo vítima disso, entre aspas, porque meu pai era uma pessoa que não se envolvia com movimento nenhum, não se envolvia com política, não se envolvia com nada. Ele trabalhava e ele conversava muito com a gente. Eu sou o mais velho, então ele orientava muito a gente. Então, eu sabia até onde os professores, por exemplo, estavam certos e até onde eles estavam errados, equivocados. Ou até onde eles estavam tentando me manipular, né, me ludibriar, me induzir para seguir um rumo, um caminho, sem ter a convicção da minha vontade, né? As minhas próprias convicções, né? Então você pega uma pessoa em formação, um jovem, você começa a induzir esse jovem, você começa a manipular esse jovem, você começa a querer conduzir esse jovem para o caminho que você pensa, porque na verdade os professores não têm nada que ficar comentando determinadas situações em sala de aula. Na verdade, eles têm que cumprir com a obrigação deles. Se é matemática, é matemática. Se é biologia, é biologia. Se é história, é história. É assim que funciona. E falar a coisa como ela é, né? Falar como ela é. Então, eu comecei a ver que na minha época, e ler, e aprender, e até hoje eu vejo, o quanto tentaram me induzir, o quanto tentaram me enganar, né? Algumas coisas eram verdadeiras, mas a grande maioria era mentira. Era mentira. Então, o que eu penso? Eu penso assim, gente, você quer falar alguma coisa? Eu sempre fui adepto nesse sentido, eu aprendi dessa forma. Você quer falar alguma coisa, discutir um determinado assunto, você tem que falar a coisa como ela é. A coisa como ela é. Então, se nós voltarmos no passado, eu vou citar isso como exemplo. No passado, você vê antes de 60... Eu sou de 64, eu nasci em 64, imagine. Eu nasci em setembro de 64. Então veja,
Você vê antes de 64, né? Você vê depois de 64, o período, e você vê após 84, por exemplo, quando as coisas começaram a tomar um rumo diferente. Então você começa a pesquisar a história, mas saber da verdade. Então, por exemplo, os abusos que a polícia cometia, o Estado, né? Os abusos que o Estado cometeu, né? Agora, a gente tem que olhar outro lado. Os abusos que os idealistas cometeram, os terroristas cometeram, né? Os líderes, quem eram os líderes, sabe? Então, é preciso você mostrar para um jovem a verdade, a verdade. E aqui nesse país se trabalha muito o âmbito político, desde a criancice, sabe? Porque os interesses são políticos, e aí a gente vê que os interesses são da elite, da burguesia, das lideranças de mídia, né? Como foi no passado, Roberto Marinho, ele era líder, um dos líderes da elite, e era um cara forte na mídia, e ele apoiou o regime militar e pediram, pelo amor de Deus, para que houvesse uma intervenção. Pediram desesperadamente. Quando os militares queriam deixar o governo, Roberto Marinho, naquela oportunidade, falou: não, agora não é hora, porque se houver uma eleição agora, a oposição terá o maior número de candidatos eleitos. Então vejam como as coisas sempre são direcionadas. As coisas sempre são por interesses. Aí vão em sala de aula e contam uma história que não existe, né? Na sua grande parte. Então você tem que chegar para o jovem e falar assim: olha, meu querido, naquela época, antes do regime militar, né, era uma ladroeira, era roubo, saquearam o país, como é hoje. Estavam fazendo barbaridades, vendendo o país para grupos internacionais, e tudo por interesse, tudo era feito por interesse da elite, né, dos grandes poderes latifundiários, empresariais, sabe, daqueles poderosos, né? E mesmo o regime militar, ele sofreu influência dessa elite, desses poderosos. Então ensina o jovem. Vamos falar de abuso. Olha, sabe o que eles faziam? Eles faziam, tem testemunho, tem isso, tem aquilo, que eles faziam isso, o pessoal do governo. A polícia, ela tinha o seu dever de ofício, mas ela tinha como principal dever de ofício representar o Estado, os interesses do Estado, e não como é hoje, né? Os interesses do Estado de Direito Democrático. Que hoje a polícia é democrática desde 88. Então, a tropa hoje que a polícia militar tem é democrática. Todos são democráticos. Eles cresceram em sala de aula aprendendo o que era democracia. Ou mais ou menos aprendendo, né? Depois que eles acabam aprendendo, na verdade. Porque em sala de aula, às vezes, é tudo distorcido, como eu estou dizendo. Então, você tem que mostrar. Mostra a realidade. Fala assim, ó. Olha, eles faziam isso, aconteceu isso. A verdade, como ela é, nua e crua. Né? Se você souber, né? Porque tem muito professor que só fala balela. O cara sabe muito de matemática, o resto ele não sabe nada. Absolutamente nada. Ele foi induzido pelos outros. Ele não leu, não aprendeu, não pesquisou, não fez... É isso mesmo que eu ia falar. Mas não vou falar por respeito aos senhores e senhoras, às famílias. Então, vamos ter consciência. Meus jovens que de repente me acompanham, vão pesquisar, vão procurar saber. Senão a gente vai ser manipulado a vida inteira. Então, o Estado cometeu abuso? Cometeu. Não vamos tapar só com a peneira? Cometeu, fizeram isso. Eu não vi. Eu na minha criancice, adolescência, eu não senti isso aí. Na minha cidade lá, se era militar, se não era, né? na minha época lá, sabe? Só em sala de aula que eles falavam algumas coisinhas, mas meu pai me orientava. Eu perguntava para meu pai me orientava. E sempre com a verdade, sempre com a verdade. E hoje eu vejo que ele só falava a verdade para mim, nunca puxou para um lado, para o outro. Meu pai não era adepto de política, de grupo, de nada disso. Então, e meu pai era polícia, hein? Meu pai foi polícia a vida inteira. Ele foi da Força Pública, depois foi policial civil,
sabe? E aposentou após 35 anos de trabalho, né? Em 86. Meu pai aposentou em 86. Bom, então, o que eu quero dizer para vocês é isso. Se ocorreram abusos nesse conflito de idealismo, né? Por um lado, você tinha aqueles cumprindo ordens, né? A serviço do Estado, no estrito cumprimento do dever legal. Ele tinha que fazer, como é hoje. A polícia vai para um local seguindo ordens. Mesmo o coronel, ele recebe ordem do secretário de Segurança Pública. Tá tendo um movimento de professores lá, eu quero a tropa lá. O coronel imediatamente manda o choque para lá. Sempre ordem, gente. Põe isso na cabeça. Reintegração de posse, determinação judicial, quem tem que cumprir? A Polícia Militar. Ela vai lá com o oficial de justiça para cumprir. Se tudo correr tranquilo, beleza. Se não, a Polícia Militar tem que fazer cumprir. É ordem judicial, o juiz escreveu lá. Ó. O juiz assinou lá. E o governo não quer saber, quer que cumpra. Entendeu? É assim que funciona. Tudo é ordem, gente. Tudo gira em torno de ordem. Ninguém toma nenhuma iniciativa, uma atitude à torta e direita. De qualquer jeito. Eu vou fazer porque eu quero. Não é assim. Os que fazem assim têm que arcar com as responsabilidades depois. Com as consequências depois. Porque tem que seguir ordens. Então veja, nós tivemos guerrilheiros, comunistas, gente de fora que veio para cá para treinar guerrilheiros. E não era 1, 2, 3, meia dúzia não. Era 300, 400, 500 homens em treinamento. Porque eles queriam impor situações aqui no Brasil que podem ter certeza não seria saudável para o Brasil. Se não tivesse havido a intervenção militar, mal ou bem, com abuso ou sem abuso, meu Deus, hoje nós poderíamos ser uma Cuba, uma Venezuela, esses países de ditadores aí, uma Coreia do Norte. E a elite ia dominar a situação. Então, mal ou bem, certo? Mal ou bem, nós acabamos, de certa forma, nesse sentido de liberdade de ir e vir, se manifestar, liberdade de expressão, a Constituição Federal, nós nos saímos até bem. Nos saímos bem. O problema foi que o povo não estava preparado para uma democracia, como é a brasileira. O povo não tinha uma boa educação, uma boa escola. Quando eu falo educação, escola, gente, porque tudo é complemento, tudo, sabe? Ensinamentos decentes, sério, né? De formas que mostre para o jovem a realidade das coisas e não fica maquiando, induzindo, sabe? Abel dos meus próprios interesses. Não posso fazer isso. Eu trabalhei 12 anos com escolas. Eu ministrava palestra de prevenção às drogas, os mais antigos vão lembrar disso. Prevenção às drogas e trabalhava na recuperação de jovens usuários, de vidas. E também trabalhei muito com relação a acidentes e atropelamentos no trânsito. Então o que acontece? Quando chegava numa palestra, às vezes tinha 50 alunos, 100 alunos, 200 alunos. O Álvaro Guião, por exemplo, você botava 200 alunos lá. Aqui em São Paulo tinha um anfiteatro que tinha 300 alunos. Eu nunca induzi um jovem de forma errônea. Eu sempre falei a verdade. Quando eu falava de polícia, eu falava assim, o policial militar, ele tem que fazer assim, 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 assim. Se ele fizer assim, tá errado. Cabe reclamação dele. Vocês podem reclamar dele. Numa abordagem, se ele agredir você, chutar você, se ele fizer alguma coisa de errado, você... Então, eu não tapava o sol com a peneira, como muitos professores, como muita gente por aí, em segmentos profissionais, até no meu segmento, que é da área de segurança pública, de polícia militar, tapam o sol com a peneira. Não. Só que também, eu citava para eles, olha, só que tem um detalhe. Existem os dois lados e no meio existem as atitudes erradas que se tomam numa abordagem, por exemplo, por não entender o que é uma abordagem.
Aí entra a ignorância, mas a ignorância no bom sentido, a ignorância do não saber, do não ter sido orientado. Por isso que eu sempre preguei que em sala de aula existem situações que devem ser ensinadas para o jovem. Tem que separar na grade educativa horários para isso. Para a partir de um determinado ano escolar, ele começar a entender o porquê disso, o porquê daquilo na sua convivência social dioturnamente. Por exemplo, o porquê de uma abordagem policial. Como ela é feita, como ela tem que ser feita. Estou falando do meu âmbito, pode ser do âmbito de outras áreas. Área de saúde, educação, outras áreas. Estou falando do meu, que é por isso que eu digo, eu não misturo as coisas, eu falo do meu. Então, é assim que tem que ser. Sabe? Senão você acaba prejudicando toda uma geração. É preciso ser responsável. Aqueles que tiveram a oportunidade de estudar um pouquinho mais e que estão tendo a chance de contribuir com ensinamentos aos jovens, a responsabilidade é muito grande. Sabe por quê? Tudo que você disser hoje, ensinar hoje, pregar hoje, vai refletir na vida desse jovem amanhã. Então, é isso, gente. Essa é uma coisa que eu não poderia deixar de falar. Eu vejo aí Miriam Leitão, com alguns comentários, algumas infelicidades dela, coitada. Sabe? Então, situações de pessoas que fazem comentário e não sabem nada. Não sabem absolutamente, não sabem data, não sabem nada. Eles estão naquela, sabe? Aquilo que, pum, botaram ali no banco de dados deles e eles estão assim, ó. Sabe? E parece que ninguém consegue mudar aquela visão que incutiram na cabeça dele. No primário, no ensino médio, enfim. Então, cuidado, gente. O que aconteceu antes do regime militar era fato. O Brasil estava de mal a pior. Com o regime militar, melhorou-se bastante algumas coisas, alguns pontos, criou-se bastante direitos, principalmente para o trabalhador, criou-se alternativas de estatais que geravam energia, enfim, se vocês pesquisarem, vocês vão ver, houve um crescimento nesse sentido. Por outro lado, ocorreram as partes negativas, ruins, os abusos, sabe, os absurdos e tal, mas também em decorrência de outros abusos, outros absurdos, daquilo que nos bastidores estava acontecendo, que a maioria do povo não sabia. Aí é a falta de informação, a falta de ensinamento, né? E até hoje é assim. Hoje, ninguém conhece a sua história. Se não conhece essa história, não vai saber interagir no presente e o seu futuro vai ser comprometedor. Vai ser taxado de leigo e ignorante. Para aqueles que sabem. Então, eu, por exemplo, eu tenho minhas limitações. Mas quando eu vejo alguém fazer um comentário, mesmo no alto escalão, do jornalismo, no mundo empresarial, e eu percebo que a pessoa não tem conhecimento de causa. Eu vejo até a nível de polícia militar. Tem uns caras aí que se dizem PhDs em segurança pública, fazem comentários em redes de televisão como a Rede Globo, ganham acho que uma fortuna para fazer isso, e o cara é um imbecil, não sabe nada. Você vê que o cara é despreparado totalmente. Despreparado totalmente. O cara não tem conhecimento de causa, ele não viveu no meio. Ele não sabe o que foi, o que deixou de ser. E aí ele faz comentários absurdos e às vezes acaba causando até um certo desprazer, desgosto na gente, de ver o cara fazendo um comentário, denigrindo uma imagem que ele desconhece como as coisas são conduzidas no meio. Por isso que eu não falo de mídia, por isso que eu não falo de outras áreas, sabe? Eu não falo por isso. É preciso ter conhecimento de causa, ok, gente? Para você tecer algum comentário ou uma opinião a respeito de A, B ou C, ou de determinados assuntos, ou de determinados segmentos.
Beijo no coração de vocês, bom domingo, que Deus abençoe a cada um de vocês e aos seus familiares.